gente vai começar aqui a disciplina vendo o que é um problema de valor de contorno. Na verdade, a gente vai chegar à conclusão que qualquer problema em mecânica dos sólidos, eles recaem num problema de valor de contorno. A forma que a gente tratava eles na graduação, a gente super simplificava os problemas para ter aquele equacionamento legal ali e tal. Mas a partir de agora a gente vai tentar desenvolver ferramentas para a solução de problemas mais complexos. Complexos no sentido de eu deixar de resolver simplesmente barrinhas, seja de treliça ou de vigas, e passar a resolver as estruturas planas, seja em estado de plano de tensões, deformações, placas, eventualmente estruturas em 3 dimensões. Então vai passar lá de barrinhas para superfícies eventualmente sólidos. Tá? Então o caminho para fazer isso é enxergar os problemas como esse troço que a gente vai ver hoje, como o tal do PVC, como um problema de valor de contorno. A gente vai ver que a solução de um problema estrutural qualquer ele vai recair sempre numa equação diferencial. Tá? Então a gente vai ver a primeira forma da gente equacionar o problema via equilíbrio de forças, tá? Que vai ser uma forma relativamente fácil, só que bem limitada. Beleza? E no final da aula a gente vai dar alguns insights em como iniciar uma estratégia de construção baseada em energia. A gente generaliza para qualquer problema em mecânica dos sólidos e consegue resolver coisas bem mais divertidas. Tá? Vai ter ferramentas em mãos que vão nos possibilitar atacar problemas mais legais aí. Tá? Como pré-requisito, eu vou tentar basear sempre na anotação, palavreado e conhecimento que tinham em capítulos de energia, tá? De livros lá de mecânica dos sólidos da graduação. Normalmente essas equações que a gente vai ver, principalmente na metade profunda da aula, você vai encontrar lá em livros como Bill Johnston, etc. Que vocês já passaram em algum momento da graduação de vocês. Tá? Então, como é que a gente começa? A gente sempre começa do exemplo da estrutura mais simples possível. Para nós, a estrutura mais simples possível é uma barra. Por que a barra ela é simples? Porque o mundo dela se resume ao eixo X. Tá? Então, deslocamento, deformação, tensão, carregamento, está tudo correndo aqui no eixo horizontal. Ele vai chamar de eixo X. Beleza? E esse nosso probleminha padrão, como é que ele é construído? A gente tem uma barrinha, né, que é dada por esse retângulo aqui, tem comprimento L, e o material dela é feito com módulo de elasticidade I. A gente também conhece a seção transversal dela, que a única informação necessária vai ser a sua área, que é de valor A. Tá? Na configuração que ela está aqui, essa barrinha, o movimento dela está travado aqui na posição x igual a 0, ou seja, no início do nosso eixo de coordenada, e está livre lá em x igual a L. Beleza? Os carregamentos atuantes nela são os seguintes. Está simulando uma tensão ao longo da superfície, como se fosse uma força aplicada aqui nessa extremidade, cuja intensidade aí é a área vezes essa tensão sigma zero. E também tem uma carga uniformemente distribuída ao longo do comprimento da barra. Tá? Essa carga na horizontal não tem muito sentido, tá? Mas se você tivesse a mesma barrinha na vertical, essa carga aqui de x poderia ser a carga da gravidade. Tá? Porque se você passar aqui, cortar uma seção a uma distância x qualquer, podia simular o peso aqui da barra agindo sobre cada elementozinho dela com uma função que é de x. Essa funçãozinha que é de x, normalmente a gente vai equacionar ela como sendo uma constante qualquer c vezes a posição x. Beleza? Então você sempre conhece o formato aqui, esse aqui é de x. Então é importante entrar na cabeça que ela está aplicada aqui ao longo do eixo x.
Beleza? Então essa é a configuração. A gente tem geometria, material e temos o carregamento aplicado. Como é que a gente vai equacionar esse problema? O que a gente quer descobrir no final das contas? Aplicando esses carregamentos e com essa condição de apoio aqui, a estrutura vai se deformar. Como tudo está acontecendo no eixo X, o que é de interesse para a gente é a funçãozinha U de x. Tá? Essa funçãozinha U de x é a nossa incógnita e ela vai representar o deslocamento horizontal de cada pontinho da nossa estrutura. Beleza? Então, se a gente obtiver essa função U de x, a gente consegue descrever ou dizer quanto para a direita se movimentou cada pontinho aqui da estrutura. Beleza? Em termos matemáticos, como é que isso funciona? Para a gente resolver, ou seja, a estrutura ter os deslocamentos e esforços, a gente precisa então construir o nosso problema de valor de contorno. Então, esse problema de valor de contorno ele vai ter 3 elementos, que vão ser a equação diferencial, que a gente precisa obter. Cada estrutura vai ter a sua equação diferencial, cada modelo estrutural vai ter a sua equação diferencial. O domínio de análise, que é mais fácil. Nosso mundo aí varia de x igual a 0 até x igual a l, ou seja, o domínio da nossa equação diferencial é o comprimento da nossa estrutura, ou seja, aonde essa função u de x vai ser válida. O nosso domínio ômega vai de 0 até l. E as condições de contorno. Condições de contorno vão ser locais onde eu conheço o valor da minha função u, que é a minha incógnita. Então, por exemplo, nessa estrutura a gente conhece qual que é o valor da função u em x igual a 0. Esse cara é nulo, a gente tem esse apoio aqui. Beleza? Então, para casos de estruturas, passadas as condições de contorno, vão ser nossas condições de apoio, em outras palavras. Então, a gente tem que deixar bem claro que a solução de um problema de valor de contorno é uma função. No nosso caso, é a função U de x que descreve o deslocamento horizontal de todos os pontos da nossa estrutura. Tá? Então, a solução desse problema, para dar dos valores aí dos parâmetros, é, por exemplo, essa funçãozinha U de x. Beleza? O que isso quer dizer? O que essa função quer dizer? Vamos arbitrar aqui que a nossa barrinha tem 3 metros. Se eu conhecer o formato da minha função U de x, eu posso ver qual que é o deslocamento em qualquer ponto da minha viga. Tá? Então, da minha barra. Então, por exemplo, bem no meio da minha estrutura, a minha função U de x assume o valor lá de mais ou menos 0,007. Lá na extremidade, ou seja, em x igual a 3, o valor do meu deslocamento é um pouquinho acima lá, 0,01. E assim por diante. A coordenada aqui de meio metro, o meu deslocamento horizontal é 0,002 alguma coisa. Beleza? Então é essa funçãozinha aqui que é o que a gente quer calcular. Beleza? Então a gente já tem as condições de contorno, que são os apoios, temos o domínio onde a gente precisa procurar essa função, que é de 0 até l. Falta a gente ter, então, a equação diferencial. A forma mais trivial de obter a equação diferencial é fazer o quê? É a gente extrair aqui um elemento diferencial da nossa estrutura e fazer o equilíbrio de forças nele. Tá? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou retirando esse quadradinho, esse elemento diferencial, esse quadradinho aqui da verde. Ele tem um comprimento dx. Vamos supor que ele é super pequenininho, a gente só está representando ele com um quadradão para a gente conseguir desenhar as forcinhas nele. Então aqui está representado o nosso elemento infinitesimal. Então a gente tem o que como carregamento? Temos a força uniformemente distribuída atuando ao longo do seu comprimento, que é dado por essas setinhas azuis. E temos as resultantes de forças, tanto à esquerda do nosso elemento, que eu vou chamar aqui de A vezes
a função sigma de x na posição x. Tá? Então essa posição eu estou chamando de x porque ela vem daqui até aqui, a coordenada x. E do outro lado eu tenho a, que é a área de seção transversal, vezes o sigma em x mais dx. Ou seja, que é na coordenada lá no final do nosso elemento. Que é x mais dx. Beleza? Então notem, apareceu aqui a minha função sigma x, que seria, basicamente, estou fazendo a tensão vezes áreas que é igual a força. Tá? Então, o que eu vou fazer com esses caras aqui? Fazer o somatório de forças na direção x é igual a zero. Tá? Então, vamos dizer que as forças para a direita são positivas, vai ficar o quê? Menos esse cara que está para a esquerda, ele aparece aqui, mais a que multiplica sigma de x mais delta x, que está aqui à direita, mais a força uniformemente distribuída vezes o comprimento. Tá? Então, que é x vezes dx. O que a gente precisa fazer? A gente tem aqui a função sigma x avaliada em x e depois em x mais dx. Vamos pegar esse cara aqui, que é o sigma dx em x mais dx, e vamos fazer uma expansão de Taylor dele. Beleza? Como é que a gente faz a expansão de Taylor? É a função avaliada no ponto onde eu quero fazer a expansão. Então, estou fazendo a minha expansão no ponto x aqui. Então, é sigma em x mais o quê? A derivada primeira da minha função em relação a x vezes o passo que eu quero dar, que é o meu dx. Tá? Então, mais os termos de ordem superior aqui, que é a ordem 2 para cima. Então, eu tenho aqui a minha expansão de Taylor. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara e incluir no nosso equilíbrio de forças. Beleza? Incluindo no meu equilíbrio de forças, o que vai acontecer? Esse A sigma x que apareceu aqui dentro do parênteses, eu corto com o que estava lá já na nossa equação. Vai sobrar A vezes essa derivada vezes dx, vezes o termo na ordem superior, mais esse último terminho aqui. Tá? Então, o que a gente pode fazer? Podemos dividir todo mundo por dx. Tá? Então, vai ficar esse cara divididos por dx, esse aqui divididos por dx, e o aqui de fora divididos por dx. Esses caras vão sumir do equacionamento, e eu vou fazer todo mundo que está lá dentro o limite quando dx tende a zero. Então, o que acontece? Esse termo não tem mais o dx, vai ficar só a vezes a derivada, é quem aparece aqui. Esse termo aqui de fora do parênteses não tem mais o dx, então ele sobra aqui também. E o termo lá com a ordem superior da expansão de Taylor, quando eu faço esse cara, quando eu faço dx tender a zero, esse cara tende a zero também. Tá? Então, vai me sobrar essa expressãozinha aqui. Então, essa aqui seria a equação diferencial do problema da barrinha, tendo aqui em evidência a função sigma x. Tá? Se você lembrar lá de mecânica dos sólidos, o que era a tensão de uma barra? Era o módulo de elasticidade vezes a deformação específica em cada ponto. O que era a deformação específica? Era a derivada primeira dos deslocamentos. Beleza? Então eu tenho a derivada em relação a x de sigma x. Ou seja, eu tenho a derivada em relação a x desse termo todo aqui. Tá? Se o E não for constante ao longo da barra, o que eu vou ter? Derivada de em relação a x é uma constante, sai do parênteses. Derivada da derivada de u em relação a x, eu chego aqui. Derivada segunda de u em relação a x. Então vai ficar o E que veio lá de cima, tá? Vezes o A
que já estava na equação aqui, vezes a derivada segunda de U em relação a x, mais o carregamento que já estava aqui na equação, igual a zero. Então esse carinha aqui da equação 5 é a equação diferencial do problema da barra em uma dimensão. Beleza? Então o problema de valor de contorno da nossa barrinha é o que? Resolver essa equação diferencial no nosso domínio, dadas as condições de contorno conhecidas. A primeira a gente já tinha visto, que era uma condição de contorno diretamente na função U, que eu conheço o valor de U nesse ponto, que é chamada de uma condição de contorno essencial. E a segunda condição de contorno vai estar lá no outro lado do domínio. A gente, de alguma forma, vai conhecer o valor da tensão nesse ponto. O que a gente conhece? Se nós passarmos aqui uma seção logo antes do nosso ponto x igual a L, a gente sabe que a força atuante lá é A vezes sigma zero. Beleza? Então a gente pode fazer o seguinte. Vai ficar esse A vezes sigma zero vai ser igual ao quê? A vezes a tensão atuante nesse ponto. Qual que é a tensão? É E vezes a derivada de U avaliada em L em relação a x nesse ponto. Olhando para essa equação, se a gente cortar o A com A, a gente tem que o valor da tensão sigma zero que a gente conhece é igual a E vezes o valor da derivada primeira de U em relação a x lá em x igual a L. Então, essa aqui é a nossa segunda equação de controle. A gente conhece o valor da derivada primeira da função nesse ponto. Então, quando a gente tem, como a gente tem aqui uma equação diferencial de segunda ordem, ou seja, tem esse quadrado aqui, ela vai precisar sempre de duas condições de contorno. No nosso caso, a gente tem uma essencial. Essencial é quando é diretamente em 1. E a gente tem uma condição de contorno que a gente chama de natural. A condição de contorno natural é quando a condição de contorno é na derivada primeira da função. Da função que é a solução da nossa equação diferencial de segunda ordem. Beleza? Então a gente conhece o valor dessa derivada lá em x igual a L. O valor da derivada de U em relação a x em x igual a L é igual a sigma zero sobre I. Beleza? Então aqui a gente tem todas as informações que nós precisamos para solucionar o nosso problema de valor de contorno, ou seja, solucionar o nosso problema de mecânica dos sólidos. Porque notem, se nós conseguimos calcular a função U, a gente tem o deslocamento em qualquer ponto. Então, se a gente estivesse numa situação de projeto, estivesse num estado limite de serviço qualquer, normalmente ele é associado com deslocamentos ou deformações. Para estado limite último, normalmente para uma barra começa a ter algum critério de tensão. Então, por exemplo, lá, a tensão máxima atuante teria que ser menor do que a tensão de escoamento do material. Se eu tenho a função U, eu consigo ter a função sigma de x. Então, essa relação que a gente utilizou agora há pouco, a gente tem lá que a nossa função sigma de x é igual a E, que multiplica a derivada primeira de U em relação a x. Então, se eu tenho a minha função U, eu consigo calcular através dessa expressão a minha função sigma x. Então, eu tenho qualquer informação que eu precise de tensão, eu tenho a tensão em todos os pontos do meu domínio, de x igual a 0 até x igual a L. Tenho também o deslocamento, que é dado pela função U. Beleza? Então,
a solução do nosso problema estrutural é a solução do nosso problema de contorno, que é basicamente resolver essa equação diferencial. Beleza? Vou colocar como tarefa sugerida para vocês fazerem é resolver esse probleminha de valor de contorno. Tá? Então, vocês, resolvendo ele, vocês chegam nessa expressão para a nossa função 1. Tá? Arbitrando aqui que essa função aqui de x é igual a uma constante vezes x. Tá? Então, fazendo isso, a gente chega numa expressão aqui para nossa expressão 1. Então, a nossa incógnita é dada aí por essa expressão. Beleza? Então, a ideia é assim, a gente partir do problema mais simples possível, que é a barrinha, e ir crescendo em complexidade estrutural. Então, o caminho natural é barrinha 1D, depois viga de Bernoulli, viga de Timoshenko, problemas de placa, problema térmico, e aí o céu é o limite. Tá? Esse problema, esse procedimento que a gente fez de ter equação diferencial por equilíbrio de forças, ele pode ser muito moroso, tá? Pode ser tornar inviável dependendo da complexidade do nosso problema. A equação diferencial que a gente obtém também pode não ter solução, ou a solução pode ser muito difícil. E para problemas mais complexos, as próprias condições de contorno, você estabelecer elas a partir de um problema, de um modelo mais refinado, pode não ser muito trivial. Tá? Então, como é que a gente consegue atacar esses três problemas de uma vez só? É utilizando métodos baseados em energia para fazer essa construção. Tá? Então, os métodos de energia vão ajudar a gente a obter a equação diferencial de uma forma bem mais simples. Depois, utilizando o conhecimento deles, a gente vai conseguir resolver o problema do valor de contorno de uma forma aproximada. Ou seja, a gente não vai necessariamente ter a solução exata, mas vai buscar uma boa solução para o nosso problema. E, por fim, ele também vai ter um framework que vai facilitar a obtenção das condições de contorno para problemas não usuais. Beleza? Então, para a mecânica dos sólidos, os métodos de energias eles são os mais versáteis. Tá? A gente consegue ver que simplifica enormemente o problema. E, de quebra, essas formulações de energia vão tornar a formulação de qualquer modelo em elementos finitos muito mais simples. Beleza? Então, é um ganha-ganha total aí na utilização de métodos de energia para a mecânica dos sólidos. Para a gente começar a ver ou construir as coisas via energia, a gente precisa criar uma noção de construção de modelos. Tá? Aqui vamos nos bastar em modelos de mecânica dos sólidos. Então, para você construir um modelo qualquer de mecânica dos sólidos, a gente vai precisar ter uma hipótese cinemática. Então, o nosso modelo vai ter que fazer essa hipótese. Feita a hipótese, o troço depois fica automático. A gente vai precisar da relação deslocamento e deformação, que a gente já até utilizou na aula de hoje. Por exemplo, foi essa aqui. Relação constitutiva, que a gente também já utilizou na aula de hoje. E a energia potencial total, tá? Que nada mais vai ser do que a energia de deformação menos o trabalho realizado pelas forças externas. Esse cara aqui vem bem dos livros lá do Capítulo de Energia, lá do Beer Johnston, Hibbeler, etc. Beleza? Então, a parte, vamos dizer, que tem que pensar exatamente, o cara que vai propor um modelo tem que se atentar é como fazer hipótese cinemática. Ou seja, como dizer que a estrutura vai se deformar. No caso da nossa barra, isso vai ser bem fácil, porque a nossa hipótese cinemática é tudo que acontece na barra está acontecendo no eixo X. Ou seja, deslocamento, deformação e tensão, todo mundo só ocorre aqui ao longo do eixo X. Então isso simplifica enormemente o nosso modelo. A ideia, seguindo o curso lá na mecânica dos sólidos, vão chegar no final dele e não ter problemas de elasticidade 3D. Ou seja, em elasticidade 3D, a gente vai ter um vetor de deslocamento. Esse vetor de deslocamento vai definir para um corpo qualquer o deslocamento de qualquer ponto desse corpo
vai definir funções de deslocamento em qualquer ponto desse corpo na direção x, y, z. Beleza? Então, U, V e W são respectivamente as funções de deslocamento de qualquer ponto do corpo em análise na direção x, y e z. Tá? O que acontece quando a gente fala que tudo acontece na nossa barrinha no eixo x? Simplesmente deslocamento no eixo y e z são ou ignorados ou não existem, ou seja, viram zero. E a nossa função geral aqui da 3D, que era uma função tridimensional, como tudo está acontecendo ao longo do eixo x, se resume a uma função unidimensional. Beleza? Então, a funçãozinha U de x é a única incógnita do problema. Então, a gente super simplificou o problema aí, dizendo lá que a nossa barra, imagine isso aqui fosse um perfil metálico com carregamento distribuído e ação da gravidade. Então, a gente transformou um troço 3D em a solução dele dada por um problema em uma dimensão. Beleza? Então, isso aqui é a construção de um modelo, ou seja, pode ser que outros efeitos estejam presentes, mas a gente está desprezando eles. E esse nosso modelinho da barra só consegue calcular U e sigma x na direção x. É a nossa limitação aqui. Então, a hipótese cinemática foi feita. Então, a gente sempre vai ter que sair. A hipótese cinemática é sempre feita em termos de deslocamentos. O que a gente vai ter que fazer? Passar de deslocamento para deformação e deformação para tensão. Então, esses dois estágios de passagem a gente vai fazer de forma bem simples, utilizando lá as relações deslocamento e deformação da mecânica dos sólidos. Então, como todos os componentes do deslocamento são nulos, com exceção de U, o único componente de deformação que sobra é a deformação específica em x. Tá? Então, deformação específica em x é du dx. A gente também vai chamar de U' para economizar, às vezes, um pouco de escrita aí. Então, só sobra o epsilon x. Vamos agora passar de deformação para tensão com o auxílio da lei de Hooke. Tá? Na lei de Hooke, tensão é igual ao módulo da laceralidade vezes a deformação específica, ou seja, E vezes U'. E todas as outras componentes de tensão são nulas, porque todas as outras componentes de deformação também eram nulas. Beleza? E a última etapa é a construção do funcional de energia potencial total. Então, a gente tem a equação da energia de deformação, que seria o quê? Meio da integral no volume do sólido sob análise da multiplicação de cada componente de tensão pelo seu respectivo par de deformação. Ou seja, temos 6 componentes aqui para fazer essa continha. Só que como pelas nossas hipóteses cinemáticas, todas as componentes de tensão e deformação que não sejam εx e σx são nulas, a única que sobra no equacionamento é esse cara aqui. As outras são todas iguais a zero. E com isso, a gente chega aqui na expressão de U para a barrinha. O que a gente vai fazer? Vamos substituir σx por E vezes U' e εx por U'. E vamos transformar essa integral de volume numa integral de linha. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente troca o dV por dA dx e troca essa integral em V por uma integral em A e outra integral de 0 até L. Então 0 até L vai sobrar com dx, integral de A da área é igual à própria areazinha aqui. Então a energia de deformação do nosso probleminha é dada por essa expressão. Então notem que aparece aqui a derivada primeira da nossa função ao quadrado. O outro termo de energia de deformação é o trabalho realizado pelas forças externas. Então, para a nossa barrinha, o que a gente vai ter? Vai ter o trabalho realizado pela força uniformemente distribuída. Deixa eu voltar para um desenho da nossa barrinha aqui. Então, o que é o trabalho? O trabalho, basicamente, é força
vezes deslocamento. Essa nossa força distribuída, ela está aplicada em todos os pontos da nossa estrutura. Então, como se a gente tivesse Q de x, num dado pontinho x qualquer, vezes U de x. Então, esse é o trabalho realizado em cada pontinho. Se eu quero a resultante desse trabalho ao longo do comprimento inteiro da minha barra, eu faço a integral desse cara de 0 até L dx. Então, eu vou somar todo o trabalho realizado. Tá? E o trabalho realizado por essa força externa aqui é a intensidade da força, A vezes sigma 0, vezes o deslocamento nesse ponto, que é a função U avaliada lá em x igual a L. Então, a expressão para o trabalho vai ser menos a integral, menos esse cara aqui, que é o que está aparecendo aqui. Beleza? Então vai ficar a energia de deformação. A gente tirou dessa expressão. Se não lembrarem dela, deem uma revisada lá no capítulo de energia do Beer-Johnston ou do Hibbeler. E trabalho de forças externas, essa intuição de força, sempre força vezes deslocamento. Tá? Então, do carregamento distribuído e do carregamento aplicado lá em x igual a L. Beleza? Então essa aí a gente vai dar o nome de π aqui. E isso aqui vai ser o que a gente vai chamar de funcional de energia potencial. O que é um funcional? Um funcional é uma função que depende de funções e suas derivadas. Então, por exemplo, esse nosso funcional de energia potencial da barra, ele vai ser função de U e da derivada primeira dele. Então, a função U aparece aqui, daqui, e a derivada primeira dele aparece lá. Beleza? Então esse funcional, a gente vai estudar melhor nas próximas aulas, o que ele faz? Ele transforma um espaço de funções no número real. Lembra que é energia? Então, se você tiver expressões para U e para U', você vai colocar aqui dentro dessa equação e vai sair um número aqui. Então, vai ser um número real qualquer. Beleza? Então ele faz essa transformação. Então, como tarefa sugerida, fica então obter a solução analítica lá do PVC da barra B, tendo como condições de contorno aquelas que a gente viu na aula. Beleza? Além disso, para resolver, além disso, vocês vão pegar e vão plotar tanto a função U como a função sigma x. Então vamos resolver o PVC obter U, depois tirar a derivada primeira dele e multiplicar por E, e obter aqui o sigma x. Então daí com esses dados aqui vocês plotam essas duas funções. E por fim, também calculam a energia potencial total dessa barra D. O que vocês vão fazer é pegar a solução analítica lá que vocês vão obter e colocar aqui nessa expressão. Vamos tirar a derivada primeira dela e colocar dentro desse parênteses, resolver essa integral, vamos colocar o substituir ele aqui e o avaliar ele e substituir ele aqui. E vamos resolver e ter um valor, um númerozinho lá para a energia potencial total. Beleza? Então é para fixar aí esses pontos que a gente viu na aula de hoje. Na aula que vem, a gente vai focar aí no estudo desses funcionais, que é basicamente o que vai nos ajudar a fazer as formulações em energia aí até o final do trimestre.